Boa tarde a todos, queridos amigos, irmãos de jornada, que a paz do nosso querido Jesus esteja presente em nossos corações, nesse ambiente. Certamente nós já sentimos o carinho, as energias diferenciadas lá fora do nosso cotidiano, porque a espiritualidade, ela tem um carinho muito grande com todos que assim buscam. Buscai e achareis. Nós estamos buscando, vamos encontrar essas energias, esses fluidos benéficos que vai revitalizar, que vai nos favorecer e nos dar condições de estarmos a cada dia melhores, fortalecidos e renovados espiritualmente e fisicamente falando. Como o nosso companheiro já adiantou, nós vamos falar da cura, realmente, a cura pela fé. Eu costumo sempre passar uma fonte, é claro, é de funda importância, porque todas as vezes que nós vamos trazer uma mensagem do Evangelho, nós precisamos estudar e passar. Apenas um instrumento dessa mensagem. O livro chama-se Na Escola do Mestre, de Vinícius Pedro Camargo. E também no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala sobre a fé. O capítulo fala sobre a fé que transporta montanhas, mas nós vamos aprofundar nesse item aí. E de início, nós entendemos que o magnetismo pessoal que todos nós temos, aliado a uma fé ardente, e impulsionado pela vontade, tem o poder ilimitado da cura. Veja só, gente, quando nós utilizamos corretamente, nós desconhecemos esse magnetismo pessoal que todos os seres humanos têm, uns mais, outros menos, mas todos nós temos, só não sabemos usar. E também unido a essa fé ardente, de querer que algo aconteça, e junto à vontade que todo ser humano tem, se nós tivéssemos vontade, não estaríamos aqui. Uns têm boa vontade, outros têm má vontade, mas todos têm vontade de fazer algo, não é? Aí torna-se que a cura acontece ali. É nesse sentido. E o conceito de cura, eu fui buscar, é ação ou efeito de curar. É assim que está lá no dicionário. Uns dão o nome de tratamento, outros de recuperação da saúde. No sentido figurado, está como melhoria, regeneração, solução, coisas desse tipo. E fé? Fé é do latim fides. Agora, fé, outro dia eu ouvi um moço falando a respeito da fé. O que é fé, afinal? Aí ele pegou um determinado livro e colocou aqui, se eu soltar esse livro, todos têm a certeza, a convicção que ele vai cair, não é verdade? Ser é isso, é você conhecer, é acreditar, é ter certeza. Mas se você recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá diz no capítulo 19 que a fé, ela pode ser divina e humana. Ela precisa estar ativa, operante. Agora, segundo Allan Kardec, ele diz que a fé, ela precisa ser raciocinada em qualquer tempo da humanidade. Fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa é a fé que a doutrina nos mostra através de Allan Kardec. Agora, se nós voltarmos lá no primeira revelação, Tiago, que nós chamamos de Velho Testamento, ele diz que a fé, ela sem obra, ela é morta, está estagnada, não tem efeito. Aí eu busquei lá nos 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas. Aí alguém pode dizer, opa, não é 4? Por que 3? Porque esses 3 formam aquele evangelho sinóptico que muitos falam, que tem a mesma linha de raciocínio, por isso que dá o nome de evangelho sinóptico. E João, ele traz diferenciado dos 3. Existem no Evangelho, gente, várias passagens anotadas pelos evangelistas sobre curas. Várias, são 16 aproximadas. Eu vou citar algumas, mas nós vamos aprofundar apenas numa que se refere ao nosso foco. A cura
da filha de Jairo, já viram falar? Está lá no Novo Testamento. A sogra de Pedro, o paralítico lá do poço, que queria cair, cegos de Jericó, e assim vai. São 16 casos. Mas a intenção nossa não é citar todas as passagens, não, né? É o seguinte, vamos aqui focar a mulher hemorrágica. Essa mulher que sofria, e foi anotada por Marcos no capítulo 5, do versículo 25 a 34. Muitos já conhecem, ou já ouviram comentários, quando se trata da cura pela fé. Aquela mulher, há 12 anos, ela sofria, ela padecia uma hemorragia, que ela sofria todos os dias, e que tinha passado por mão de muitos médicos, gastado tudo que ela possuía, sem nada aproveitar, sem sucesso. Só ficava cada vez mais ela ficava pior, não tinha melhora. Aí ela ouviu falar de Jesus, a respeito do Mestre, né? Então ela viu uma multidão que passava na rua, e ela foi com muita cautela por trás daquela multidão e tocou-lhe na capa do Mestre. Dizia ela, porque se eu tocar somente as suas vestes, eu tenho certeza que eu vou ficar curada. Olha a vontade, o querer. E no mesmo instante, cessou aquela hemorragia que estava lhe causando tanto mal, né? Cessou. E ela sentiu no corpo que estava curada do seu problema de saúde. Ela percebeu algo muito diferente que acontecera naquele momento. Jesus, símbolo do amor, ele sente que dele saíram as virtudes, e virando-se no meio da multidão, perguntou aos discípulos: quem tocou nas minhas vestes? Veja só a multidão daquela. Aí os discípulos disseram, no meio de imensa multidão, mestre, como saber quem lhe tocou? E Jesus olha aquela multidão e vê aquela mulher que a tocou. Ele a viu, ele percebeu. Jesus é o mestre dos mestres. Aí veio ao encontro de Jesus e contou-lhe a verdade. A mulher foi ao encontro de Jesus e contou-lhe o que estava acontecendo. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Aquelas palavras que nós já ouvimos muito falar. A tua fé que te curou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Olha que Jesus não foi o mestre. Ele curava almas, ele não curava corpos. Ele dizia: a tua fé, não foi a minha. Não é? Então podemos perceber que quando se trata de fé, faz necessário entender que exige esforços internos, lutas. Nada ocorre sem a nossa participação, gente. Ajuda-te e o céu te ajudará. É isso. Faz a tua parte, que a espiritualidade, os anjos, os santos, conforme seja que nós queremos chamar, eles estão atuando na nossa vida. Por quê? O que é essa fé se não uma força mental? É saber, é conhecer. E ela sabia o que estava fazendo, ela queria tocar nas vestes de Jesus. No caso da cura, não se pode imaginar que foi um privilégio da divindade, não, da providência divina, né? Que ela estava agraciando. Quando isso ocorre, gente, nós podemos denominar que é uma conquista da fé, é o poder da fé, que a fé tem um poder que nós desconhecemos. No dia que nós soubermos utilizar, nós vamos tratar as nossas próprias doenças, ou melhor, não vamos nem adoecer. Vejamos, amados irmãos, o caso da mulher hemorrágica, ela vinha sofrendo há 12 anos. Gente, 12 anos não é 12 dias, não é 12 meses, é 12 anos. É um longo período para suportar semelhante enfermidade, não é? E às vezes acontece conosco, nós ficamos com um probleminha às vezes, e nos preocupamos, ficamos nervosos, não é? Procuramos um médico, não resolve, procuramos outro, estamos procurando, e ficamos muito ansiosos para saber o que está acontecendo.
Olha, que ela lutou durante aqueles 12 anos, sem desânimo, sem desespero, em nenhum momento ela perdeu a esperança. A esperança faz parte da fé. A fé é a mãe da esperança e da caridade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé é a mãe de todas elas. Agora eu pergunto, como nós nos comportaria diante de uma situação semelhante? Uma situação semelhante, não estou dizendo que é o mesmo caso. Como nós nos comportaria? A nossa atitude seria de calma, de otimista, bem corajosa, né? Sem reclamação da saúde perdida. Será que nós nos comportaríamos com equilíbrio? Então aquela mulher, ela deu prova de resignação, paciência e humildade. Gente, se não tiver paciência, se não tiver a humildade para aceitar, de resignação. Resignação não é você aceitar. Veja que ela ficou 12 anos nos médicos tomando medicamentos fortes. Ela não cruzou os braços. Não, isso aí é comodismo. Mas não, resignar é você não desesperar. É aceitar que aquilo está acontecendo e que a qualquer momento você pode sair. Que todo sofrimento tem um fim. Faz lembrar os casos de curas ocorridos. Agora eu recorro ao Recanto de Luz Irmã Sheila. Era uma casa espírita que recebia, antes da pandemia, mais de 1.000 pessoas, 800, 500 pessoas, para o médio de cura ser instrumento da espiritualidade. E ali acontecia. E eu tive a alegria de presenciar casos em que pessoas estavam praticamente desenganadas pelos médicos. Sim, pela medicina terrena. Isso, tinha casos de pessoas que não eram apenas 12 anos, era muito mais tempo sofrendo, fazendo quimioterapia, fazendo os exames, melhorava, voltava de novo. Eu vi alguns depoimentos de pessoas dizendo que quando foi notificado a doença, ela não tremeu na base, como diz. Ela ficou calma, ela manteve a calma, a confiança na equipe espiritual. Ela começou a fazer o tratamento espiritual unido ao tratamento médico. Porque o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. E ali ela teve resultados. Sim, o câncer foi isolado. A célula cancerígea, ela foi capsulada pela equipe espiritual, que é feita no perispírito. E ela não progrediu, ela não expandiu, não continuou mais a aflorar. E ela foi continuando a sua vida. E casos, cada caso é diferente do outro. Teve pessoas que foram curadas naquele momento e que logo depois o problema remonta, volta, e a pessoa acaba desencarnando, porque precisava finalizar o ciclo de passagem na Terra. E todos nós temos uma data para retornar. Ninguém veio para ficar aqui a vida inteira, não é mesmo, gente? Vamos ter consciência disso, que nós somos espíritos imortais, criados para a eternidade. Não somos espíritos eternos, não. Eterno só o Pai. O Pai, Deus, não foi criado, e nós fomos. Então nós somos espíritos eternos, criados para a eternidade. Outras pessoas, e que surge o problema em outro órgão, aquele que foi melhorado, encapsulado a enfermidade, fica meses fora, sentiu-se bem, não voltou mais. Aí o problema volta em outro órgão. E aí se diz, muda o comportamento, muda seu pensamento, as suas atitudes. Porque senão volta, é quando Jesus dizia, a tua fé te curou, vai e não cometa novos erros. É nesse sentido, para que não volte. E muitos casos ocorriam no salão, como aqui pode ocorrer. Durante esses momentos que nós estamos falando do Evangelho de Jesus, a espiritualidade pode também fazer coisas que nós nem imaginamos. Na sala de passe, quando está tudo normalmente, já ocorreu curas também. Porque a energia, o magnetismo dos médios
né? O ectoplasma, que é essa energia que auxilia a espiritualidade a fazer o processo de cura, né? E sempre tem médios que facilitam isso, que tem essa possibilidade, né? Vejamos, a intervenção cirúrgica, ela ocorre no perispírito, no corpo espiritual. E é isso. Mas quem está no comando? O espírito. Nós que estamos no comando, nós que precisamos mudar. Né? O perispírito eu sei que vocês já ouviram falar, né? A doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, fala também, que é a roupagem do espírito. Quando nós deixamos essa roupagem grosseira, fica outra semelhante à minha. Por isso que no sono, quando você vê alguém que já partiu, e você tem a certeza que teve com aquela pessoa, está igualzinha, não mudou, poxa, mas... Então, é a roupagem, como se fosse o reflexo, como se fosse a moldagem, né? Está ali, tudo reservado, tudo guardado. Então, eu, como chefe do meu carrinho físico, como espírito, eu preciso fazer a higienização mental, a asepsia mental. A mudança de valores é tão necessária na reforma nossa, a reforma interior, a melhora que a doutrina espírita sempre está fazendo, sempre está pedindo, né? Como dizia o próprio Emmanuel, a Chico, que queria sempre cuidar daquele olho que tinha problemas, né? Emmanuel falava, ó, seu caso não tem cura, mas tem tratamento. E isso mesmo, lá no Recanto de Luz de Irmã Sheila de Ribeirão Pires, muitos casos, pessoas que ficam 1, 2 anos indo e voltando, fazendo o tratamento, melhora, mas não fica curado. Né? Quer dizer, como é que a pessoa quer ser curada de um problema de fígado ou de estômago, se ele foi causado essas sequelas, que ele veio para se libertar? Aí ele começa a abusar, de certa forma, e nunca vai sarar. E se ele evitar, se ele tiver com um problema, ele não vai novamente cair na mesma malha, na mesma falha, né? Tem casos que não pode, é escolha do próprio espírito. Muitos casos de curas têm ocorrido no Irmã Sheila também, gente, e outros locais também, não é só lá não, né? Em todos lugares, onde pessoas durante o tratamento espiritual e que precisava acompanhar o seu médico com exames e medicamentos. Era um trabalho num processo paralelo, sem esmorecer, com perseverança, buscando todos os meios de curar através da chama da fé. A pessoa em nenhum momento se desanimou, fraquejou, né? Então é isso. Porque a fé, na verdade, é o combustível da paciência, que é a ciência da paz, que vai nos ajudar a conquistar a perseverança. Apesar de todas as virtudes, é uma conquista. Não vem nada caindo assim, sem esforço, sem fazer a nossa parte. A paciência, por exemplo, como todas as virtudes, como é uma conquista, jamais se perde aquele que conquistou. Não sei se vocês já ouviram falar, quando alguém diz, perdi a paciência, pois ninguém perde aquilo que não tem, não é verdade? E a fé, ela está em ação, operante, fazendo alguma coisa. Mas diante dos desafios que nós enfrentamos, nas experiências árduas que a vida nos oferece, que nós vamos adquirindo com esforço, é pouco a pouco, é no momento, é quando o calo aperta que nós vamos perceber como está a nossa fé. Se ela está operante, se ela está vacilante, se ela está ativa ou ela não está produzindo nada, né? Quando nós queremos algo, nós vamos em busca, não é assim? Fazer acontecer. Podemos ver também outro item indispensável que fez parte da cura daquela mulher hemorrágica. O que foi, será? Que todos nós buscamos no dia a dia, a humildade. Sem a humildade nós não vamos alcançar. Nós vamos desesperar, porque a pessoa humilde, ela aceita as coisas sem desespero. Ela não se apavora, não reclama, não blasfema, né? Porque tudo eu, mas eu justamente, não é? Não. Sem a humildade, gente,
Não se pode haver constância, firmeza, nem resignação, nem esperança, nem paciência. A humildade precisa estar presente nas nossas atividades diárias, em tudo que nós vamos fazer. É uma conquista que nós vamos fazendo a cada dia. Não é algo que se encontra por ali. É o orgulho que está muito forte em nós. À medida que nós trabalharmos o orgulho, e o orgulho ele é acompanhado de toda a sua parentela, né? O egoísmo, a soberba, a vaidade, esses pontos negativos que cada um sabe trabalhar. Realmente, é a humildade que nos permite perseverar sem desespero, sem indignação e sem revolta. Quando vê alguém, ou muitas vezes nós nos pegarmos desesperados, preocupados, indignados, um pouco de revolta, é porque está faltando trabalhar a humildade em nós, para aceitar. Se formos humildes, nós iremos perceber com paciência os insucessos e podemos recomeçar suportando os desafios com bom ânimo. Por sermos humildes, gente, nós vamos conservar a esperança, seguindo com paciência, suportando com resignação, podemos cair e levantar, mas luta e vence, acaba vencendo. Não fica cabisbaixo, deixando que os sentimentos baixos da depressão, que hoje toma conta de muitas pessoas, recaia sobre nós. Nós erguemos a cabeça e vamos em frente. Enquanto se nós mantermos orgulhosos, o que acontece? Orgulhosos e intolerantes, porque todo orgulhoso ele é intolerante. Nós iremos padecer em demasia, e todas as vezes nós vamos padecer quando nós perdemos alguma coisa. Aí não tem cura, não tem como proceder um processo de cura, um sentimento de orgulho, né? Porque ele se enche de revolta, ele está com o coração repleto de desespero, ele blasfema, ele está retraído e acaba caindo na sentença evangélica que Jesus fala: aquele que se exalta será humilhado, né? Aquele que se humilha será exaltado. Nós podemos observar que a presente apresentada, a mulher apresentada no texto, né, que não diz nome nenhum, ela estava cansada, pois ela tinha usado de todos os recursos ao seu alcance. Ela tinha ido, como muitas vezes acontece conosco no dia a dia. Eu já fui por todos os especialistas, fiz outros exames, não tem sucesso. Ela recorreu ao auxílio divino. Como muitas vezes nós vamos no médico e recorremos ao auxílio espiritual. Semelhante a muitos casos que nós vamos buscar, né, nas casas espíritas, nos núcleos religiosos, que não é só na casa espírita que acontecem cirurgias espirituais, não. Em todos eles, onde a espiritualidade perceba que existe alguém sofrendo, Jesus envia o medicamento, amargo às vezes, né? Então nós recorremos a Sheila. Por quê? A casa espírita. Porque a maioria das pessoas, quando cala a perna, nós procuramos realmente o lado espiritual. Pode ser a Sheila, pode ser outro lugar. O Perseverança lá em São Paulo também faz. Tem tantos lugares. E tem um ponto importante nesses lugares, que eu observei durante esses 5, 6 anos que eu participo lá. Que lá não vê rótulo religioso, como aqui também, já é da própria doutrina espírita. Que não existe, recebe a todos. E lá tem umas regras, umas orientações a ser seguida. Que tem a visitação no lar, durante os 3 primeiros dias. Se a pessoa tem uma visão diferenciada da doutrina, as pessoas pedem: se você não pode receber o passe uma vez por semana, fica na sua casa tranquila, na sua igreja você faz a sua oração, mas não esquece de estar em sintonia, que é o que manda. Basta a pessoa aceitar, porque se a pessoa não aceita, vai lá e não aceita, no momento da visitação, os médicos da espiritualidade não podem atuar sem a permissão da pessoa. Porque em sono elas percebem. Muitos disseram: eu vi 2 médicos com as malinhas brancas adentrando da minha porta.
Veja só. E ela permitiu. Enquanto teve casos que a espiritualidade depois trouxe a mensagem que não era favorável àquelas pessoas que não acreditassem, que não aceitassem, recebessem visitação no lar. Que ela fizesse a sua oração ao deitar e deixasse. Que eles agiam de uma forma diferente, mas não deixava de atender. Né? Sabemos hoje que a medicina, gente, ela está mais próxima da espiritualidade, sabia? Está mesmo. Existe a AME, Associação Médica Espírita, tem também a Uniespírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, que foi fundada, criada pelo médico Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Muitos conhecem, já viram falar. E tem os seguintes valores que eu observei: integridade ética e respeito, não discriminação humana, cultural ou religiosa, conhecimento orientado para que haja solidariedade, da paz e do amor, integração comunitária, tudo isso tem nesse espírito, um diálogo interreligioso, ciência e espiritualidade. Com tudo isso nós podemos afirmar o quê? Sem medo de errar, que o Espiritismo, sendo a terceira revelação prometida por Jesus, está aí para colaborar com a ciência médica. Pois o Espiritismo não veio destruir a lei natural de forma nenhuma, que regula a evolução humana, de forma nenhuma. Está para inspirar os médicos no seu delicado compromisso de curar. A intenção do médico qual é? Salvar vidas, é curar quando possível, claro. De suavizar as dores físicas, de consolar, de confortar sempre os enfermos. E aí vem ajudar o Espiritismo na compreensão que o exercício da medicina é um compromisso sagrado, é uma missão para todos, com amor, muito amor, antes de ser uma profissão, como o Dr. Bezerra de Menezes. Ele dizia que o médico ele não tinha o direito de tomar o seu café, de almoçar e descansar, se aparecesse alguém para ele cuidar. Quer dizer, tem médicos e muitos médicos que agem com amor, sem no foco da profissão, do querer ganhar apenas. Né? Então o papel do Espiritismo é espiritualizar, gente, é santificar e não anular e abolir a medicina de forma nenhuma. Embora os médicos eles generalizam ainda, eles não enxergam esse fato, já evoluiu muito. Na área médica, hoje nós podemos ver que está melhorando sim, através da mestre, da Uniespírito. Então cabe ao Espírito ter como obrigação de instruir, divulgar, né? De proclamar sem receio algum. Fica claro que nem todos os casos de enfermidade são curadas, é verdade, pois obedece à lei de causa e efeito, dentro dos parâmetros da lei de justiça. E nós vamos lembrar a cura do paralítico de Betsaida. Veja só, que lá naquela piscina tinha um poço e enchíamos a água, e ali tinha um paralítico que há 38 anos, não foram 12 anos não, foi 38 anos querendo cair naquele poço, porque ele acreditava, se caísse ele ficava curado. Jesus enxergou a sua fé em seu coração, aproximou-se e ele contou: olha, toda vez que eu quero ser curado, irmão? Falou sim, mas toda vez que eu aproximo daquele poço, chega outro na minha frente, eu fico para trás. E ele falou assim: olha, pega a sua cama, levanta e anda, irmão. E isso ele fez e aconteceu. Veja só a fé. Chegou o momento, já tinha cumprido a lei, a justiça já tinha permitido, né, que ele ali sarasse. Podemos perceber, gente, que tanto no caso do paralítico, como de Lázaro, tantos outros, a mulher que foi favorecida, nesse caso, como os demais, a lei já teria se cumprido sim. A mulher viveu todos aqueles anos na dependência de médicos, veja só, e com recurso dos medicamentos fortes. Veja bem, ela teve notícias do grande Rabi, ele vinha fazendo curas em toda a Galileia. Por isso que ela se encheu de ânimo. Ela parou e pensou: ele cura sem ministrar drogas, eu vou procurar ele. Se eu puder, acontece, e acontece espiritualmente.
Ela tinha convicção que Jesus curava a gente. E aquela mulher, diante da maneira que usou as faculdades curadoras de Jesus, ela aplicou o raciocínio, ela fez com a razão, com o conhecimento, demonstrando a perfeita serenidade de ânimos em que se encontrava, graças à influência da sua fé. Jesus disse: a tua fé te curou. Pois quando disse Jesus: alguém me tocou, gente, o que foi? Foi de modo especial. Jesus percebeu, porque percebeu que dele saía virtudes. E o que é isso? Energia saía dele, se desprendia energia espiritual em abundância. Por isso que ele disse: alguém atraiu essa energia. E a mulher veio confusa, acanhada, lembra? E apresenta ao público e declara que ela foi beneficiada para todos. Por isso que Jesus disse: a tua fé te curou, minha irmã, vai em paz. Vai em paz. Então vamos aqui, amigos, vejamos que já se passaram mais de 2020 anos. O Espiritismo só tem 163 anos, não é, de doutrina espírita, mas que Jesus veio tem mais de 2000 anos. E ficou registrado para nós que nós não tenhamos receio e nem acanhamento de dar testemunho da verdade. Pois nós precisamos entender que para alcançar uma cura pela fé, deve estar presente o nosso merecer, fazer por onde merecer, fazer por onde merecer, fazer a nossa parte, porque não ocorre milagres, não é milagres que ocorre, não, nada disso. Estamos conscientes de que tratamento espiritual não abandona o tratamento físico, né? Médico, continue com o seu médico. Aqueles que buscam a casa aqui mesmo, por exemplo, quando busca através da conversa fraterna para fazer o tratamento espiritual, é recomendado que continue com o tratamento médico, não pode dispensar. Então, irmãos queridos, lembremos do convite do mesmo Rabi da Galileia, o médico das almas: vinde a mim, todos que vos acheis fatigados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não falou eu vos curarei, veja só, eu vos aliviarei, que a cura parte de nós. Está no receituário de luz do Evangelho. Tudo que nós precisarmos, gente, cada ensinamento, cada capítulo representa uma pílula, ou como fosse uma gota homeopática, que irá curar a todos nós, pois futuramente nós seremos os próprios médicos que nós vamos nos curar. Então, a mensagem é essa, que nós possamos refletir com muito carinho e analisar, e ver que nós podemos sim, quando nós unimos o nosso magnetismo, o nosso querer, a nossa vontade, a nossa fé ardente, algo acontece. Confiemos e façamos a nossa parte. Que Jesus, o Mestre querido, esteja sempre ao nosso lado, e Ele está. E o nosso amigo espiritual, que sempre não quer ver nós sofrer, não quer nós estarmos em problemas difíceis, nós possamos apelar para eles, por que não? Através da oração. Sugiro o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces, que é um recurso infalível para as nossas dores. Eu desejo muita paz, muita luz, em nome do nosso Mestre amado Jesus. Uma feliz fim de tarde, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, hoje e sempre.